Foi superior em alguns momentos um time de Série A, mas não dá para comemorar um empate depois do que aconteceu aqui na quarta-feira, né? Boa noite. Sim, boa noite a todos. Realmente esse o jogo de quarta realmente foi muito difícil digerir tudo o que aconteceu. Porém, a gente tinha que mudar a chave, a gente tinha que o mais rápido possível trabalhar a questão emocional dos atletas, que sentiram muito também, porque a gente tinha um grande jogo, como foi, com uma equipe muito qualificada, e um jogo assim que realmente a gente tem que valorizar a entrega dos atletas, a forma que jogaram, a organização dentro do jogo, a equipe que na hora de defender, defendeu, na hora de atacar, atacou e criou chances contra uma grande equipe, mais uma vez eu falo. Fabinho, boa noite. Boa noite. Você falou sobre o Joinville virar a chave, e o que a gente viu dentro de campo parece que o Joinville virou mesmo, né? É um time que teve imposição física durante os 90 minutos, às vezes acontecia de ser um período só, né? Não ser os dois tempos. O Joinville começar bem sofrer no outro ou vice-versa. É um Joinville também que criou mais que o adversário, teve mais escanteios, enfim, foi superior ao adversário durante todo o jogo mesmo. E o sentimento que eu acho que o torcedor deixa a Arena hoje é de que a vitória não veio por um pecado, né? 2 bolas na trave, defesas importantes do goleiro Gustavo. O que mudou nesse Joinville nessas poucas menos de 72 horas até o jogo daqui, que hoje a gente viu um Joinville bem mais ligado durante todo o jogo? Então, é claro que a derrota ela dói demais e a gente tem que aprender, né? Então, algumas coisas ficou muito claro que com a mesma velocidade que a gente tem que atacar, a gente tem que defender. Então, a gente gosta do jogo, gosta de ficar com a bola, mas há momentos no jogo que a gente vai ter que marcar e marcar muito forte. Então, os atletas entenderam isso, que a gente precisa em todos os momentos do jogo sempre dar o nosso melhor, né? E esse grupo tem feito isso em muitos jogos, já tem mostrado isso. Então realmente foi um jogo que houve muita disciplina tática e agressividade ao mesmo tempo, e isso é bom. A gente espera continuar dessa forma, porque nós temos um jogo muito importante aí na próxima semana e esperamos com muita disciplina, com muita força e vontade, né? Honrar o nosso torcedor que veio mais uma vez e fez uma grande festa. Foi bonita a festa que o nosso torcedor fez de novo, né? 8 mil pessoas, mais de 8 mil pessoas no estádio. Isso realmente nos deixa muito felizes. E a gente sente, né? A gente está feliz, sim, pelo jogo que foi feito, mas pelas chances que foram criadas, a gente sente não ter ganho o jogo hoje, porque houveram chances, o nosso torcedor nos empurrou a vitória o tempo todo e a gente agradece ao nosso torcedor mais uma vez. Fabinho, boa noite. Com a partida de hoje, você se igualou ao uruguaio Sérgio Ramírez e entrou para a lista dos 10 treinadores com mais jogos pelo Joinville, com 73. Eu queria saber o quanto isso significa para você e também se esse empate dá moral para essa última rodada decisiva. Sim, na empate dá moral sim, né, porque foi um jogo que bem jogado, como eu falei, contra uma equipe qualificada, com muita qualidade. Não é fácil defender, né, uma equipe com tanta qualidade. E a gente defendeu, a gente se impôs, a gente foi para cima, a gente criou chances. Então, dá moral sim. Dá moral sim. Porém, sempre mantendo os pés no chão, sabendo que nós temos mais um grande desafio aí pela frente. Em relação a 73 jogos... Faltou um aqui de fora da Chapecoense, mas... Verdade. Isso para mim é uma grande honra. Sempre trabalhar no Joinville é motivo de honra e eu me sinto honrado, né, em ter esse número e igualar ou estar juntinho de grandes treinadores que passaram por esse clube. Boa noite, Fabinho. O Joinville conseguiu quebrar um tabu aí, né? Desde o dia 5 de março do ano passado, vinha sofrendo gols em todos os jogos e sai hoje sem sofrer gols. O Criciúma criou algumas oportunidades, principalmente nas bolas aéreas, que
a gente vem falando é uma fragilidade do Joinville, mas o Joinville conseguiu segurar, conseguiu não sofrer gols e sai com esse empate que coloca o time na 6ª colocação, pelo menos até a rodada de amanhã, mas vai terminar na zona de classificação. Queria que você falasse um pouquinho o que foi trabalhado, já que teve tão pouco tempo do jogo contra o Concórdia para hoje, para que o Joinville saísse daqui sem sofrer gols. E também já projetasse essa próxima rodada, já que o Joinville vai chegar num jogo contra o Nação dentro da zona de classificação, dependendo só de si mesmo para avançar o mata-mata. Sim, então em relação aos gols, né, a gente estava incomodando demais a gente que trabalha o dia a dia e vê os atletas se empenhando, sempre dando o seu melhor. A gente tem atletas que são agressivos, que atacam bem a bola, então era difícil, né, ver os gols que a gente estava tomando com a qualidade desses atletas. Então até conversei com eles sobre isso. O pouco tempo que a gente teve, a gente tentou ajustar algumas coisas, mas o mais importante foi fazer eles entender que isso precisa... a gente precisa praticar isso, não só esse atleta ataca bem, mas se no jogo isso não acontece, não vale de nada. Então a gente trabalhando essa questão emocional de que eles são capazes sim, e que a gente tinha que acabar com esse negócio de todo jogo tomar gol, e a gente fica muito feliz, né, que isso aconteceu. Em relação ao próximo jogo, um jogo muito importante para a gente, temos a semana inteira para trabalhar, né, já conversei com os atletas, a gente precisa e vamos lutar muito por essa classificação, então concentração ao máximo, enfrentar o próximo adversário. Fabinho, boa noite. Boa noite. Mais uma questão sobre a defensiva, né? Uma mudança que se promoveu hoje é a entrada do Yali ao lado do Evanderson, dando um pouco mais de proteção também à zaga do Joinville, comparado aos jogos anteriores, principalmente ao jogo contra o Concórdia, né? Que estava só o Bruno Silva. Você percebeu isso também, mais segurança defensiva do Joinville para sair jogando com o Evanderson em alguns momentos um pouco mais livre para avançar dentro do campo? E isso deve permanecer daqui para frente ou vai avaliar em cada adversário do Joinville? Exato. Hoje foi algo que a gente pensou, uma estratégia em que a gente teria um adversário que trabalha muito bem no setor, no centro, né? Ali naquele corredor central, com muitos atletas com muita qualidade, e a gente tinha que combater, proteger mais um pouco a nossa zaga, e essa foi a ideia, né? Às vezes abrir mão, né, como foi o caso de um meia com tanta qualidade como o de Sá, mas a estratégia também foi poder usar esses dois meias, né, que trabalharam muito nos outros jogos. Não foi fácil fazer o que eles fizeram, porque a gente jogou para cima, a gente toda hora queria a bola e eles trabalharam muito. Então, a gente poder com esses dois volantes dar uma sustentação maior, uma proteção maior à zaga, mas também usar os dois, um tempo e depois a gente houve a troca e a gente conseguiu manter essa qualidade dos nossos meias, que são muito inteligentes, né? E não foi fácil, né? A gente está falando de um jogo muito próximo do outro, a gente tinha que pensar em tudo isso. Ninguém quer ficar de fora, ninguém, né, quer ficar de fora, mas isso também tem que ser trabalhado e é trabalhado com os atletas, de que o mais importante é o grupo. Isso é mais importante e eles entendem isso. Deixa eu aproveitar esse gancho então, Fabinho, até para tentar entender um pouquinho mais como funciona a cabeça do Fabinho na hora que está montando o time, o esquema de jogo, estudando o adversário. Com esses dois volantes, o que já era até um pouco aguardado em relação à qualidade do adversário, um meio campo muito forte, tem que fazer uma escolha entre o Lucas de Sá e o Varley, né? Um entendimento que os dois não joguem juntos, né? Varley foi tua escolha hoje, não significa que será para o Nação, mas fala um pouquinho do Lucas de Sá, dessa função que ele já desempenhou, já jogou de ponta direita, de segundo volante, de meio, já caiu pela esquerda. Entende você que Varley e Lucas de Sá, para sair jogando, realmente não é uma boa opção? Deixa muito resguardado essas volantes? Não, até pode acontecer. Eu acho que a gente já fez isso em alguns jogos, os dois. Eu gosto muito da ideia de ter os dois em campo. Porém, pode ser que em um jogo ou outro a gente, né, escolha começar com um e depois terminar com o outro, que é normal. Mas são jogadores inteligentes, são jogadores que gostam de jogar com a bola, e eu gosto muito disso. Em relação ao de Sá, que a gente tem usado em vários
em várias posições, é porque o de Sá ele é muito inteligente taticamente, é um atleta que consegue cumprir outras funções, ainda que não seja a posição dele, ele consegue fazer, porque ele é um jogador inteligente, tem uma boa batida de bola. Hoje nós entendemos, né, que temos jogadores que são agressivos, que a nossa bola parada pode ser um ponto importante, e ele também tem esse fundamento que é muito importante. É uma boa batida na bola. Então, assim, é questão de opção. É muito bom ter esses dois atletas aqui no nosso grupo. É muito bom. Fabinho, eu acho que todas as 3 perguntas acabam indo para a mesma linha, né? Porque hoje, jogando com 2 volantes, a gente percebeu uma liberdade maior dos 2 laterais também. Eles apoiando mais no ataque, chegando bastante, principalmente no segundo tempo. Aqui a gente viu o Lucas Mendes toda hora, né? Sim. Chegando até a linha de fundo. Se essa liberdade dos laterais também se dá pelo ter 2 volantes, né? Estarem mais seguros defensivamente. Se te agradou, né, esse desempenho dos 2 laterais do Joinville hoje, e se eles chegaram naturalmente à linha de fundo, ou se foi também algo solicitado por ti e que antes não estavam conseguindo fazer, mas hoje conseguiram desempenhar? Eu acho que você tocou no ponto, né? O fato da gente ter dois volantes que trabalharam muito nessa questão das coberturas, né? A gente consegue liberar esses laterais. Isso foi conversado, a gente analisando a equipe adversária, que joga muito, como eu falei para vocês, com meias, gosta muito da bola, usa muito corredor central, mas a gente entendeu que no lado oposto a gente poderia de repente usar um pouco mais. Isso foi conversado, foi mostrado, e muito bom que os atletas entenderam e fizeram o jogo. Então a questão dos 2 volantes ajudou muito para liberar um pouquinho mais os lados. Fabinho, só mais uma questão, aproveitando o gancho sobre os laterais. Você perde o Diego Renan muito cedo na partida, ainda na primeira etapa, sim, e coloca o Lucas Mendes. A lesão do Diego Renan, que é um jogador meio que coringa para você nesse sistema defensivo, usando do lado direito ou do lado esquerdo, ela preocupa? Ele vai ser reavaliado? Tem uma semana ainda para recuperar? Como que está o Diego Renan para o próximo jogo? Assim, conhecendo o histórico do atleta, se vocês perceberam, o Diego Renan é um atleta que é muito difícil ele sair de jogo. Ele o histórico dele, joga demais, é muito difícil ele sair de jogo. Quando um atleta com esse perfil sai do jogo, preocupa a gente, porque ele não vai sair por qualquer coisa. Então eu preciso conversar com os médicos, eles vão avaliar, mas eu acredito, né, que a possibilidade de ter o Diego Renan no próximo jogo é difícil. Não sei, espero que a gente consiga, né, ter ele ali junto, mas o fato de sair do jogo assim nos preocupou, sim. Fabinho, o Jack não perdeu para nenhum time de série nacional, né, mas perdeu ponto para times menos graduados. É só o anímico que explica esse rendimento? O que falta de um tipo de enfrentamento para outro? Então, isso realmente é fato, né, aconteceu. Porém, assim como hoje, né, diante de uma equipe primeira divisão, com investimento muito alto, com grandes jogadores, a gente conseguiu criar. Isso também aconteceu com as equipes que talvez, né, não tenham o mesmo nível financeiro, né? Então isso aconteceu. A equipe tem produzido, a equipe tem criado, né? E a gente sente muito porque em alguns jogos a gente foi superior ao adversário e a gente não conseguiu fazer os gols e tomar como foi no último jogo. Aqui foi dolorido demais, porque a gente criou, a gente teve chance de fazer o gol, de ampliar o placar, e a gente perdeu. O nível de concentração dos atletas não tem baixado, a gente não deixa, eles também não se permitem isso, mas são coisas do futebol que eu acredito que a gente vai aprendendo com isso. O que aconteceu no jogo passado serviu de alerta para esse jogo, e a gente viu uma equipe muito forte. Eu acredito que, Deus quiser, próximo jogo a gente buscando a vitória, a classificação, essa equipe vai entrar muito forte na próxima fase. Fabinho, sobre o sistema defensivo hoje, você optou por começar o jogo com o Lucas Souza no lugar do Alisson. Uhum. Eu queria saber se foi uma opção pelo estudo que tu fez do adversário, né, ou se é pelo retrospecto do Joinville, que vinha sofrendo gols em todos os jogos e teve 2 gols por aquele lado, né, na partida contra o Concórdia.
E se o Lucas Souza preocupa, se é uma lesão mais séria, ele que deixou o gramado ali, teve que ser substituído, te forçou a fazer outras alterações também, porque não podia mais parar o jogo, né? Naquele momento da partida. Então, se é uma lesão mais séria, se ele preocupa para esse jogo contra o Nação. Eu conversei com o atleta ali, parece que foi a pancada, né? Então, quando é a pancada, a gente acredita que com tratamento, né, bem feito, que o departamento médico irá fazer, a gente entende que ele vai ter condições de jogar, porque foi pancada, diferente um pouco do Diego Renan, que eu acho que foi muscular. Aí isso a gente preocupa. Você me fez outra pergunta, perdão. Sobre a escolha, né? Dele no lugar do Alisson. Sim, perfeito. Então, entra no mesmo perfil da resposta com o Dissá e o Varley. O Alisson tem trabalhado muito bem nos jogos, com essa situação ali do jogo muito próximo. Eu optei pelo Lucas, que estava um pouco mais descansado, que vejo, né, neles que são muito bons zagueiros, independente da opção, os dois estão correspondendo. É muito bom isso, porque a gente pode também fazer isso. Com essa situação desses atletas da equipe adversária com muita posse de bola e infiltrações, eu imaginei que para esse jogo o Lucas Souza, por ser um jogador um pouco mais rápido, reagir mais rápido, a gente poderia, né, ter um setor defensivo mais agressivo. E foi isso. Que bom que deu certo, mas são atletas, é só questão de escolha mesmo. Fabinho, eu não sei se o Joinville estará ou não nas quartas de final do Catarinense, não sei se conseguirá essa vaga ou não, mas por falta de apoio do público não vai deixar de vir, né? Hoje mais uma demonstração na chegada do ônibus do time, 8.600, mais do que isso, de torcedores aqui hoje lotaram, é o melhor público desde 2016, aquele fatídico do jogo do Jael lá com o Bragantino, que ninguém quer lembrar. E semana que vem a gente promete ter um repeteco disso mesmo, não sendo mandante, o Joinville joga na Arena. Para essa decisão, podemos dizer que é o jogo mais importante do ano. O quanto passa pelo Fabinho, comissão, jogadores, e o quanto passa dessa energia das arquibancadas para dentro do campo para essa classificação vir? Sim, essa energia ela é fundamental. Eu acho que desde quando eu assumi a equipe novamente, eu tenho falado da força do nosso torcedor. E eu acho que num evento que a gente fez, eu falei que quem não conhecia a força do Joinville, do nosso torcedor, iria conhecer. Então eles estão conhecendo a força do nosso torcedor. Esse torcedor que veio, que apoiou até o final, né, que depois de tantos anos traz um público muito bacana, e não tenho dúvida que a gente conseguindo os nossos objetivos, vai ter muito mais. Então isso faz muita diferença, sim. A gente acredita nesse apoio do nosso torcedor, que faz com que os jogadores fiquem cada vez mais atentos. Essa força que vem da torcida faz correr mais. A gente sabe disso, eu passei por isso. É fundamental jogar em nossa casa, jogar com o nosso torcedor. Até conversando um pouquinho com alguns torcedores, eles falaram isso, que aqui é a nossa casa. É assim que eu acredito, aqui é a nossa casa. Aqui é a nossa casa. A gente não pode ter medo de jogar em nossa casa. E é muito bom ver o torcedor vibrando e ver o nosso time correspondendo, porque a gente não tem medo, aqui a gente se sente à vontade. Tem que ser assim mesmo.